todas também. Boa tarde aos nossos palestrantes e amigos que estão no outro fuso horário, no hemisfério norte. Gostaria de dar início a mais um dia do nosso 4º Seminário Internacional de Constitucionalismo Digital. É um prazer, é uma honra estar na presidência aqui da mesa deste dia, em que teremos as palestras da professora Kate Sampaio Mulholland, acho que acertei, e do professor Ingo Norberto Robel Filho, queridos professores, amigos, enfim, que vão falar sobre os temas, professora Caitlin, sobre inteligência artificial, dados sensíveis e discriminação, e o professor Hilton Robel vai falar sobre o tema do constitucionalismo digital, a regulamentação das redes sociais. Queria também agradecer a presença dos nossos coordenadores que estão aqui em nome do IDP, da PUC do Rio Grande do Sul, da Universidade da Granada, também da Fundação Peter Heberle. Estamos aqui com a presença do professor Francisco Balaguer, da Universidade de Granada, do professor Ingo Sarlet, da PUC do Rio Grande do Sul, do nosso coordenador, Hilton Robel, que também será o palestrante, e eu passo a palavra inicialmente para saudações iniciais dos organizadores do evento. Por favor, professor Balaguer, professor Ingo, professor Hilton. Quem vai começar? Começo eu? Sim. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra, é um prazer participar de novo neste seminário. Eu acho que temos um seminário de um nível muito elevado, com muitas aportações muito interessantes. Ficamos muito interessados nas questões de hoje que Kathleen vai desenvolver sobre a proteção de dados e Hilton sobre a regulação das redes sociais. Então, eu acho que vai ser um dia muito especial. Ficamos muito interessados e muito felizes do desenvolvimento do seminário. Muito obrigado. Bom, então, vou aproveitar rapidamente, né? Saúdo nosso querido amigo professor Francisco Balaguer, professor Hilton, professora Lúcia, professor Leonardo, professora Caitlin, né? Os demais que não estou vendo aqui, porque o iPhone não permite que a gente veja todas as pessoas, salvo aquelas que estão em contato direto com a gente, né? Então, sem mais delongas, agradeço mais uma vez a presença de todos e todas aqui, né, participando desse 4º seminário, né, que já está começando a se tornar tradicional na nossa agenda de parceria já de longa data, né? E, enfim, temos palestrantes novamente do mais alto quilate, né? O professor Hilton, a professora Caitlin, hoje são os palestrantes, a professora Lúcia, presidente moderadora, né? E todos mais uma ótima jornada, rodada, digamos assim, de evento. Ótimo, então bom dia a todas e todos, é um prazer estar com vocês, especialmente na presença dos colegas Ingo Sarlet e Francisco Balaguer Calejon. É uma alegria que a professora Lúcia Teixeira pôde estar conosco. A Lúcia está também com uma agenda cheia. Amanhã, por exemplo, vai estar em outro evento. Esteve na semana passada numa discussão muito importante na PUC do Rio Grande do Sul também, né? A professora Caitlin Mulholland, que está em Paris fazendo esse esforço aí para poder conversar com a gente aqui no evento. Obrigado, professora Caitlin. É isso. Professora Lúcia, a palavra é sua. Obrigada, professores. Então, sem mais delongas, eu quero fazer a apresentação da professora Caitlin, que dispensa a leitura de currículo, evidentemente. A professora Caitlin é professora da PUC do Rio de Janeiro, onde ela atualmente exerce o cargo de diretora do Departamento de Direito. Professora doutora em Direito Civil pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela também ela é coordenadora do Núcleo Legalité da PUC-Rio, que é um núcleo de pesquisa, de desenvolvimento muito importante na área de tecnologia e direito, e que tem um trabalho interessante multidisciplinar, que congrega profissionais do direito, pesquisadores, estudantes, com os profissionais da ciência de dados, da computação. Ela é autora de diversos livros, desde a década de 2000, a professora Caitlin vem estudando a interseção entre direito e tecnologia, internet, e ela também é uma das
colaboradoras e atualizadoras da obra do professor Caio Mário da Silva Pereira. Tenho que registrar que a professora foi integrante, foi conselheira suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, que é o Conselho Consultivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela é membro de diversas comissões, como a de Direito Civil da OAB, também a Comissão Especial de Proteção de Dados, do IBD Civil, tem experiência na pesquisa e nos temas de direitos fundamentais, o direito civil constitucional, direito de tecnologia, direito de inteligência artificial, proteção de dados pessoais e responsabilidade civil. E a professora hoje vai nos brindar com uma palestra sobre inteligência artificial, dados sensíveis e discriminação, um tema caríssimo para o constitucionalismo digital, especialmente agora nos tempos de web scraping, de dados na internet para treinamento de sistemas de inteligência artificial, enfim, todo esses comentários sobre a IA generativa e seus efeitos, seus benefícios e malefícios. Enfim, estamos ansiosos aqui para ouvi-la, professora Caitlin. A palavra é sua. Obrigada, Lúcia, querida, pela apresentação. Queria agradecer também ao professor Francisco Balaguer Calerron, ao professor Ringo Sarlet, ao professor Hilton Norberto Robel pela oportunidade de participar desse evento. Eu, de fato, digo que eu não estou sofrendo onde eu estou, fiz um esforço para palestrar, mas não estou sofrendo, porque eu acho que ninguém sofre em Paris, não é verdade? Mesmo quando a gente está trabalhando, a gente tem um jeitinho de tomar um vinho em algum bistrô legal. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que queria realmente agradecer o convite de participar desse evento, que, como o professor Ingo já muito bem colocou, é um evento que já toma, né, já se tornou uma tradição na área, também, né, agradecer não só pela oportunidade de estar falando com vocês, mas também pela oportunidade de trocar experiências, né? Eu acho que é muito importante no universo acadêmico, universitário, que os grupos de pesquisa e de projetos, né, o grupo, como a Lúcia falou, o grupo que eu coordeno na PUC, que é o Legalité, é um grupo que realiza não só pesquisas, mas também projetos na área de tecnologia, com interseção no direito. É muito importante esse contato com novos pesquisadores, né? Pessoas do Brasil inteiro estão pesquisando temas na área de constitucionalismo digital, na área de proteção de dados, inteligência artificial e tutela da pessoa humana, e às vezes a gente, pelo gigantismo do nosso país, a gente não consegue, de fato, reunir debates num único espaço, né? Então, acho que esse é um momento interessante para que a gente possa fazer não só o nosso trabalho conhecido, mas também trazer a possibilidade de contatos futuros. Eu preparei uma apresentação, conversei com a Lúcia, e eu vou fazer essa apresentação para que vocês, inclusive, possam disponibilizar mais à frente, para que a gente possa ter uma conversa ilustrada, vamos colocar dessa forma. Então, vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim? Então, vamos lá. Então, perfeito. Obrigada, Lúcia. Então, o tema que me coube, né, nesses minutos da minha fala é sobre, né, vou tratar do tema, na realidade, da inteligência artificial, dados sensíveis e discriminação. Esse tema é um tema que já há algum tempo vem martelando na minha cabeça, porque eu penso, né, que o conceito, na realidade, de dados sensíveis é um conceito que deve ser lido de acordo com a principiologia e a normatização da proteção de dados, não só no Brasil, como no mundo. Então, para começo de conversa, né, eu acho, e obviamente essa visão que eu vou trazer para vocês é uma visão que eu não diria que é minoritária, mas é uma visão um pouco mais para frente, vamos dizer assim, uma interpretação um pouco mais ampliativa, né? Mas ainda assim é uma visão que tem ganhado alguns adeptos, né, ao longo do tempo, mas que ainda é
uma visão que merece um tratamento um pouco mais aprofundado por parte da doutrina. Então, para a gente começar, né, eu acho que é importante, relevante, quando se fala de inteligência artificial, né, antes da gente adentrar o tema específico dos dados sensíveis, é importante que a gente entenda o contexto em que essa minha fala virá, né? Obviamente, inteligência artificial, ah, ela é uma tecnologia, se eu puder usar esse termo mais amplo, né, que permite o seu uso, a sua utilização nas mais diversas interfaces, nas mais diversas áreas, mas para fins da nossa conversa de hoje, a gente vai estar tratando especificamente do uso da inteligência artificial, ou da utilização da inteligência artificial por meio, né, usando dados pessoais. Então, que é, para mim, um aspecto absolutamente relevante, porque diz respeito à possibilidade, né, de transformar a pessoa humana num insumo a ser utilizado pela máquina. Vamos pensar dessa forma mais ampla possível. Então, quando a gente fala, né, de dados pessoais, né, eu estou me referindo especificamente, né, dentro desse contexto da inteligência artificial, da transformação do ser humano, da pessoa humana, em que antes, né, era representada ou representativa do corpo físico, para uma pessoa que vai ser representada não somente mais pela sua corporalidade física, mas também pela sua composição por meio de dados, né? O Stefano Rodotà e, posteriormente, o próprio professor Danilo Doneda e tantos outros já mencionavam, né, já utilizavam a expressão do homem digital, do corpo digital, como sendo uma faceta do humano que hoje é, sem dúvida alguma, relevante no que diz respeito à tutela, da sua tutela, inclusive no que se refere à proteção dos direitos fundamentais, haja vista aí também a sua inclusão, a inclusão dos dados pessoais como um direito fundamental na nossa Constituição. Então, se a gente pensa que a inteligência artificial, e eu acho que isso a gente tem que partir dessa base, né? Que a inteligência artificial nada mais é do que uma codificação, né? A inteligência artificial não é absolutamente nada além de um software, de uma programação que pode, né, como Lúcia falou, ser generativa ou não, ou ser autoalimentada e autorreferenciada, mas o fato é que a gente está diante de um código, de uma codificação, de um software, se a gente quiser usar um termo mais amplo. E esse software utiliza dois grandes insumos, né, para fins do que a gente vai falar hoje. O primeiro é a matemática. Então, quando a gente fala em matemática, eu estou me referindo especificamente nas relações condicionais, do se então, que obviamente não necessariamente vão ser únicas condicionantes para, por exemplo, uma tomada de decisão pela máquina, mas dentro da concepção da ideia da tecnologia, a matemática ela faz parte como, né, um insumo para o desenvolvimento da inteligência artificial. E o outro insumo é justamente aquele que a gente vai se referir hoje, dos dados pessoais e mais especificamente dos dados sensíveis. Então, essa inteligência artificial, tal como nós vimos hoje, né, eu acho que é importante fazer esse rápido parênteses, né? Existem muitos mitos e nós que somos do direito, a gente às vezes escorrega, né, em conceitos que são conceitos técnicos e tecnológicos, né? Então, é importante também que a gente se aculture e que a gente compreenda o que significa inteligência artificial do ponto de vista prático, para que a gente não tome, né, tome conclusões que não sejam tecnicamente adequadas. Então, quando eu digo que a inteligência artificial é um sistema condicional que utiliza algoritmos ou matemática e, ao mesmo tempo, utiliza informações para tomar decisões,
Isso é um resumo bastante leigo, por assim dizer, né, do que seria inteligência artificial. Existem inúmeros livros, né, que a gente fala que é Inteligência Artificial for Dummies, que a gente pode ler, mas é importante que a gente tenha esse acesso a essa temática para que a gente possa compreender os problemas relacionados a ela. Então, para começar assim já colocando uma certa polêmica, né? Quando a gente está falando de dado pessoal, a gente está se referindo a qualquer tipo de informação que vai identificar uma pessoa, que torna essa pessoa identificável. E quando a gente fala de dado pessoal sensível, a gente está falando de uma categoria especial de dados pessoais que tem, na sua essência, uma capacidade ou uma grande capacidade discriminatória e que tem como fundamento, acredito eu, principal, uma defesa ou uma proteção da igualdade ou das vulnerabilidades contra exercícios arbitrários que poderiam, porventura, levar a uma violação até do próprio exercício democrático. Então, quando eu peço, né, para vocês aí na audiência, né, descreverem essa pessoa, certamente a primeira característica que vem imediatamente é a cor da pele, né? A primeira característica que se faz de uma pessoa geralmente diz respeito à sua raça ou sua etnia, né? Então, a descrição evidente dessa pessoa é que ela é uma pessoa que tem a cor da pele marrom e, portanto, de alguma maneira poderia ser associada a uma raça ou a uma etnia, que são dois dados sensíveis previstos na lei, previstos no artigo 5º, inciso 2º, e que devem ser tutelados de uma forma um pouco mais rigorosa. E fazendo aqui só um rápido parênteses, vou voltar à inteligência artificial, né? O que significa tratar dados pessoais sensíveis de uma maneira mais rigorosa? Significa impedir determinados usos e determinados exercícios, né, ou determinadas atividades de tratamento que são permitidas quando a gente está diante de dados pessoais genericamente considerados, mas que, por conta do grande potencial de discriminação desses dados, fica vedada a sua utilização, ou fica vedado o seu tratamento, tá? Ou a justificativa da lei para realizar o tratamento. Então, do ponto de vista formal, não existem 3 distinções em relação às hipóteses normativas, né, do tratamento do dado pessoal genérico para o dado pessoal sensível, né, que dizem respeito, em grande medida, às bases legais ou a limitação do tratamento de dados pessoais sensíveis a bases legais mais específicas. Pois bem, então, quando a gente faz uma descrição de uma pessoa, e por que eu estou fazendo a descrição de uma pessoa agora, né, do ponto de vista estritamente físico? Porque às vezes a descrição da pessoa do ponto de vista físico pode levar a uma série de inferências em relação, por exemplo, à religião, podem levar a inferências em relação a não só a raça, obviamente, a etnia, mas podem levar a inferências também em relação à afiliação política, da forma como a gente descreve essa pessoa. Então, esse é um quadro, né, que é um quadro que eu construí, que eu achei bastante interessante, pelo seguinte: não sei quantos de vocês já descreveram a barba de um homem dessa maneira, né? Eu, por exemplo, eu conheço barba cheia, cavanhaque e bigode, mas a gente pode, né, muito possivelmente, quem montou essa base de dados aqui, muito fui eu, mas obviamente, né, quem utilizou essa base de dados da barba era um homem que gosta de barba e gosta de se barbear, ou conhece pelo menos a estética da barba, porque eu não faço a menor ideia do que é lápis, handlebar, ducktail e chin curtain, mas certamente um homem que gosta de cultivar a barba e vai a barbeiro vai saber o que são esses tipos de barba. E por que, obviamente, eu estou falando isso? Porque esse tipo de base de dados que eu estou apresentando para vocês é uma base de dados que ela pode ser considerada como uma base de dados, a princípio, enviesada, porque ela vai ser construída, ou a gente pode presumir que ela foi construída por um homem.
justamente porque a gente tem ou uma pessoa que trabalha com barbearia, por assim dizer, né? Então, considerando, né, essa base de dados, que pode ser uma base de dados totalmente falha, né, uma das primeiras questões que a gente deve fazer é que se a gente deve utilizar a origem racial como um critério para a descrição física de uma pessoa ou não. Ou também, se a origem racial, né, ou se a etnicidade de uma pessoa, ela deve, não só, né, pode ser considerada, mas se ela é necessária na consideração quando a gente tem outros elementos que podem identificar uma pessoa. Então, vou dar um exemplo totalmente que provavelmente muitos de vocês já devem ter se deparado. O iPhone X, o iPhone X, o iPhone 10, né? Ele, quando ele entrou no mercado, ele tinha uma função, né? Foi um dos primeiros telefones com função de desbloqueio usando reconhecimento facial, e era uma forma que foi considerada como uma forma eficaz ou eficiente de a proteção da privacidade e segurança do dispositivo. Só que a programação desse sistema de reconhecimento facial não considerou especificidades de determinadas etnias, como, por exemplo, aquela típica das pessoas chinesas, né? Então, isso significando dizer que os chineses, por exemplo, a depender da conformação do rosto, conseguiam desbloquear um ou outro o celular de um ou de outro, tá? E aí, considerando, né, essa conformação física, né, eu faço essa pergunta para vocês. Vocês conhecem esse homem? A resposta para vocês vai ser muito simples. Essa pessoa, ela não existe. Essa pessoa, ela foi, inclusive, ela está num banco de dados de um sistema de inteligência artificial generativa que trabalha com um monte de imagens ou, se a gente puder usar esse termo, né, pedaços de imagens de pessoa para gerar novas pessoas. Mas, de fato, essa pessoa que está aqui não é uma fotografia de alguém que existe, mas é a criação de uma máquina. Então, vejam, a gente tem os dados pessoais sensíveis, que são os referentes à raça, etnia, dados de saúde, biométricos, de sexualidade, organização política, etc., né, que podem ser muito bem trabalhados ou utilizados, inclusive para a manipulação de máquinas, tá? Então, claro, né, eu não estou querendo com esse discurso ser absolutamente fatalista e imaginar que nós estamos na era do exterminador do futuro e que todos os dados pessoais sensíveis podem ser utilizados pelas máquinas para impedir exercício da democracia, para gerar uma hipervulnerabilização de populações que já são vulnerabilizadas, para impedir que as pessoas, de fato, tenham acesso a políticas públicas, mas a gente tem que ficar atento justamente para permitir essa igualdade substancial ou esse acesso, né, às máquinas, à tecnologia de uma forma geral, de maneira a permitir que uma igualdade com tratamento igualitário seja, e que não vulnerabilize, seja de fato trazido, né? Então, essa sala aqui, como é que a gente começa, né, a lidar com a transformação da tecnologia em algo que possa não só proteger, mas promover direitos fundamentais? Essa sala é uma sala típica de programadores de inteligência artificial. São todos homens brancos, europeus, na faixa entre 20 e 40 anos. Tem um ali que pode ser considerado como de uma etnia, enfim, indiano ou paquistanês, mas a bem da verdade é que o programador hoje é o homem, e é o homem branco entre 20 e 40 anos. E toda vez que a gente trabalha com tecnologia ou desenvolvimento de softwares, a gente tem sempre que pensar na possibilidade de ampliação dos da vida, né? Dos aspectos da vida da relação, né? Se a gente pensa, né, que um programador, homem branco entre 20 e 40 anos, europeu, norte-americano, ele realiza
né, as condicionantes do uso de uma tecnologia, ele certamente vai ter uma visão de mundo que é muito própria dele e que, eventualmente, não vai considerar a necessidade de trazer, né, outros elementos que possam considerar as desigualdades, né, existentes concretamente, de fato, como um fator que importa para não só o desenvolvimento, para o uso da tecnologia. E aí eu trago um dado de 2019, que é um dado bastante singelo, né, mas que demonstra bem essa disparidade entre programadores. E por que eu estou me referindo a programadores? Porque, ao fim e ao cabo, né, como eu havia já iniciado a conversa, né, a inteligência artificial é uma codificação, é um código. Ela não surge do éter, tem pessoas por trás dessas codificações, né? A inteligência artificial generativa, ela chega a um momento que ela se retroalimenta, mas as correções e não, a criação original e as correções que são feitas no caminho são realizadas por homens e mulheres e pessoas das mais diversas, enfim, etnias, etc. Agora, se a gente analisa que em 2019 a gente tinha essa conformação, por exemplo, não existia uma estatística à época de quantas pessoas trans participavam, trabalhavam no Facebook e no Google codings, né, coders. Mulheres, 15% no Facebook, 10% no Google. Trabalhadores negros, 2,5% no Google, 4% no Facebook, agora a Meta, né, e na Microsoft. Então, a representatividade, né, das pessoas, no que diz respeito, inclusive, aos dados sensíveis que as conformam, é muito baixa, e isso traz impactos relevantes, quais sejam a possibilidade de vieses, o que a gente chama de bias, né? Ou seja, é a possibilidade da programação, do software, da inteligência artificial não atingir o objetivo esperado, justamente porque os dados que são inseridos no sistema não consideram a diversidade da humanidade. A gente pode ter preconceitos das mais diversas naturezas, inclusive com uma estigmatização, uma permanência da estigmatização social por meio da tecnologia, falta de empatia em relação a onde o outro vulnerável se encontra e também, por que não, possibilidade de erros estatísticos severos. Então, hoje nós temos inúmeros programas, uma preocupação verdadeira no que diz respeito à inclusão de pessoas vulnerabilizadas na programação. Então, hoje se contrata pessoas pretas, indígenas, trans, para que elas possam trazer voz para essa programação. Esse é um exemplo de uma iniciativa que é o AI for All, que é uma iniciativa que também, né, mais um parênteses aqui, nenhuma iniciativa dessas, né, que seja bem-sucedida nasce sozinha, da sociedade civil, somente, mas ela nasce também de um interesse das próprias grandes corporações que desenvolvem esses softwares de atender uma própria demanda social, né? Então, continuando, né, no assunto dos dados sensíveis, né, e do uso dessas informações como uma forma de manutenção de estereótipos e, eventualmente, de dificuldade no que diz respeito ao acesso a direitos, enfim, portanto, né, numa continuidade daquilo que socialmente já é verificado. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é do uso da inteligência artificial, principalmente por meio de assistentes de pessoais, de vozes femininas. Isso é um estudo que foi realizado. Isso não é por um acaso que a Alexa, que a Siri, que a Cortana, que ninguém conhece, mas enfim, ou ninguém usa, mas não é à toa que são vozes femininas, porque as vozes femininas elas são associadas com pessoas que são prestativas, subservientes. Mas por que isso? Porque a sociedade vê a mulher dessa forma, e a tecnologia reproduz aquilo que a sociedade indica como sendo um modelo. Então, pensem como a tecnologia poderia servir a um bom uso, inclusive para o desenvolvimento, né, e a promoção de direitos fundamentais, se ela conseguisse reverter
essa representação social que é realizada da mulher. Quase como se a gente estivesse falando, eu já falo isso há algum tempo, eu acho que é um termo que a gente poderia adotar, uma ação afirmativa tecnológica. Então, não pensar na tecnologia reproduzindo aquilo que socialmente é aceito, mas a tecnologia sendo utilizada para modificação de comportamentos sociais. Né? A gente tem que lembrar que essas tecnologias são utilizadas por crianças também, que ainda estão se formando no que diz respeito à sua própria identidade. Então, isso seria interessante. Mais um exemplo típico, né, de reprodução de violência. A gente tem praticamente em Hollywood, todo robô fêmea vai para o mal, é um robô do mal. Então, quando a gente pensa tirando, né, o Exterminador do Futuro, que no final das contas não era tão mal assim, mas era um salvador da pátria, né, as mulheres, elas têm uma reprodução, principalmente, né, no cinema, né, na televisão, como sendo uma grande vilã, né? Aliás, eu super recomendo para vocês esse filme Ex Machina, que é maravilhoso, e é um filme que bem representa o que é ser a mulher robótica e como a mulher é vista, transposta, né? A mulher falsa, a mulher mentirosa, traidora, para dentro de um mundo da tecnologia. E isso tudo também é representado ainda, né, por meio de sistemas de inteligência artificial que ainda existem, né? O sistema de inteligência artificial do Google, por exemplo, que eu uso dia sim, ele é bastante enviesado, né? E aqui eu trouxe um exemplo da tradução do inglês para o turco. O inglês, ele é uma língua que é neutra no que diz respeito a gênero, mas o turco e as línguas latinas não. A gente faz a flexão de gênero. E, no entanto, quando existe a tradução de determinados termos, né, do português, da língua latina, ou mesmo do turco, para o inglês, já existe aqui uma pré-determinação do que seria aquilo reconhecido como tipicamente associado a um homem e tipicamente associado a uma mulher. Então, mais uma vez, tecnologia que poderia ser utilizada para ensinar a respeitar diferenças e proteger direitos fundamentais, ela simplesmente reproduz aquilo que a sociedade vê como um padrão. E ela poderia justamente fazer um trabalho inverso. Então, o homem é muito bonito, a mulher é só bonita. Então, eu achei isso maravilhoso, né? Então, o homem, ele é sempre muito bonito e a mulher é bonita, né? E a gente tem o homem que é o médico e a mulher que é a enfermeira. A gente tem o homem que é um soldado e a mulher que é uma babá. E isso, mais uma vez, funciona da seguinte forma: você tem dados estatísticos, dados que dizem respeito às atividades que são usualmente realizadas por pessoas. Tudo bem. Esses dados, eles podem ser manipulados no sentido de permitir um aprendizado da máquina, no sentido de promover igualdade e não reproduzir desigualdades. Então, acho que a ação afirmativa algorítmica seria o futuro aí que a gente teria pela frente. Da mesma forma, né? E aqui é um exemplo típico de um dado pessoal que não é sensível, que se transforma em dado sensível por inferência. Então, eu trouxe aqui uma lista dos 10 nomes mais brancos e os 10 nomes mais pretos. E o que o nome de uma pessoa representa do ponto de vista da tutela jurídica? É um dado pessoal, ponto parágrafo. A partir do momento em que você associa esse dado pessoal com a representação étnica, né, ou a estatística, né, isso aqui, os 10 nomes mais pretos, é uma estatística. A partir do momento que você faz essa representação, você passa a ter uma inferência sobre uma pessoa. Você sensibiliza um dado que não é sensível. Você permite a identificação ou a transformação de um dado comum num dado sensível. Então, eu posso usar, né, a inteligência artificial ela pode usar o padrão de nome para conceder ou recusar empréstimos para fins de moradia. É legítimo que a gente tenha um sistema que utiliza dados que não são sensíveis, como o nome, para trazer resultados que vão
que representam, né, que podem, na realidade, né, impedir exercícios de direitos por conta de uma sensibilidade inferida? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, não vou responder para vocês, não. Então, na realidade, acho que o primeiro ponto que a gente tem que imaginar, assim, pensar antes de uma regulação, né, da inteligência artificial, regulação pelo direito, né, a gente tem que refletir sobre aquilo que fundamenta o direito. Ou melhor dizendo, quais são os fundamentos, uma principiologia, eu não gosto desse termo não, mas quais seriam o framework principiológico de uma normatização da inteligência artificial, e aí a gente pode beber da fonte da ética para construir esse padrão. Então, para começo de conversa, a inteligência artificial ela tem que ser diversa. A inteligência artificial ela tem que ser responsável, no sentido de que deve haver a possibilidade de uma prestação de contas que gera não só a responsabilidade daquele que desenvolve, mas daquele que utiliza o sistema. A inteligência artificial ela deve ser treinada a priori e a posteriori, significando que os dados pessoais que são inseridos, ainda que não sejam sensíveis, eles devem ser testados para identificar uma sensibilidade inferida e uma capacidade do seu uso de forma discriminatória, tá? Então, o treinamento é ex ante, ex post. Deve haver, né, obrigatoriamente, né, enfim, um dever por parte daquele que aplica, utiliza um sistema e desenvolve um sistema de inteligência artificial, um cuidado em permitir, em nivelar o campo de ação que a gente vai chamar de acessibilidade. Ou seja, a gente tem muito pouco cuidado com esse termo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de prestação de contas, de transparência, de fairness, né, que eu chamaria de justeza, né, mas a gente não fala de acessibilidade, que é um grande tema que deve sempre ter e que tem a ver também com sensibilidade. Então, a inteligência artificial ela vai substituir pessoas? Sim, isso é um fato, né? A gente tem um monte de gente falando assim, não, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, vai substituir as pessoas que não sabem programar, mais ou menos, né? Vai substituir sim, mas vai se criar novas oportunidades, e eu acho que quem tiver, né, antenado com essas novas possibilidades vai ser aquele que vai conseguir desenvolver mecanismos, instrumentos, ferramentas que vão permitir o desenvolvimento adequado, preocupado com o exercício democrático, preocupado com a promoção não só da diversidade, mas de uma igualdade substancial e tantas outras questões que advêm aí do uso de uma inteligência artificial baseada em dados pessoais sensíveis. Lúcia, eu vou acabar por aqui, porque eu já passei muito meu tempo e se vocês me deixarem, eu falo por mais 2 horas. Então, eu vou parar um pouquinho aqui e deixar mais à frente para um debate e disponibilizo essa apresentação para quem tiver interesse mais à frente. Muito obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada, foi excelente, foi fabulosa a apresentação, professora. Vamos voltar a esses temas no debate, depois da fala do professor Hilton. Só para sumarizar alguns pontos, para depois levarmos para o debate, considerei assim, muito importante a fala da professora, não só por demonstrar a capacidade discriminatória e, assim, um tema caro para o constitucionalismo digital, né, a proteção contra exercícios arbitrários, né, exercício de poderes, é o poder digital a força desse poder digital que pode ser arbitrário e discriminatório. E é importante a gente entender o funcionamento técnico, porque, como a professora mostrou, a formação desses bancos de dados já na sua origem já traz questões muito importantes de viés, de discriminação e aspectos culturais, e isso também nos remete à obra do professor Peter Hebeli, então, cara, para a Fundação Peter Hebeli, para os organizadores do evento, que analisa os aspectos culturais e o constitucionalismo, enfim,
Então, podemos discutir possíveis erros estatísticos, questões técnicas, mas precisamos entender como isso funciona. E apenas uma dica cultural, a professora Caitlin, ela coordena, ela participa, na verdade, ela faz um podcast muito interessante com a professora Ana Frazão, que discute vários desses temas, que é chamado Direito e Tecnologia. Eu sou ouvinte desse podcast e recomendo a todos no Direito Spotify. digital, Lúcia. Estou Direito fazendo aqui digital. o merchan, direito digital. Você puxou o merchan, continua o merchan, então. Então pronto. A gente precisa ouvir esse podcast, é muito interessante porque fala numa linguagem que busca atingir o público, são temas muito herméticos e a gente sabe como é difícil a compreensão desses temas. Então, essa ideia da ação afirmativa algorítmica, de parâmetros para regulação da IA, eu proponho que a gente prossiga depois nos debates. Mas agora, sem mais delongas, eu gostaria de chamar o professor Hilton e, claro, também, nossa, dispensa apresentações, é o nosso querido, um dos coordenadores e idealizadores deste evento, tem participado ativamente dessa discussão sobre constitucionalismo digital no mundo, né, em todos os espaços, e também através das parcerias com a Universidade de Granada, com a PUC do Rio Grande do Sul. O meu querido professor co-orientador, ele é doutor pela Universidade do Paraná, Federal do Paraná, e realizou pós-doutorado no programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Ingo Sarlet. E nós também temos, assim, no currículo do professor, passagens como pesquisador visitante na Universidade de Toronto, no Canadá, no Instituto Max Planck, na Alemanha. Recentemente esteve na Universidade Nova de Lisboa para mais um período também de pesquisa. E ele é professor da Federal do Paraná e do nosso querido IDP, diretor da Academia Brasileira de Direito Constitucional, além de outras participações em instituições importantes. Agora, temos assim uma participação do professor, na verdade uma liderança muito, muito importante como co-coordenador do grupo de pesquisa Democracia Constitucional, Novos Autoritarismos e Constitucionalismo Digital. Também participa do grupo de pesquisa da Fundação Peter Herbel, junto do professor Guilherme Pupp e Atalá Correia. E importantíssimo também dizer que ele coordenou a elaboração da nota técnica sobre o PL 2630 no grupo de pesquisa, e é este o tema, né, do nosso professor hoje. A palestra dele vai falar do constitucionalismo digital, a regulamentação das redes sociais. A palavra é sua, professor Hilton. Obrigado, professora Lúcia Teixeira. É uma satisfação estar aqui contigo, com a professora Caitlin, que nos deu uma palestra muito importante e essencial para pensarmos as questões da inteligência artificial, para as questões da tecnologia. É um prazer estar aqui com a professora Caitlin e com todos vocês, né? O nosso simpósio está na sua 4ª edição, que mantém esse foco, né, no tema do constitucionalismo digital e procura sempre, né, dialogar com as questões contemporâneas e que as pautas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E é uma satisfação ter essa parceria com a Universidade de Granada, com a PUC do Rio Grande do Sul. Como disse a professora Lúcia, né, a ideia é que a gente refletir um pouco, né, sobre aquilo que o professor Balaguer estava conversando conosco há pouco tempo, antes do início do evento, na necessidade de nós termos visões não apenas descritivas sobre os fenômenos da tecnologia, da aplicação do direito, mas nós pensarmos também em visões normativas, como, não é isso? A teoria constitucional, como o direito, como a organização do Estado deveria atuar e necessita atuar nesse novo contexto. Então, as questões atinentes, né, aos elementos do direito constitucional positivo, dos instrumentos do poder público, eles são adequadamente construídos, efetivados, aplicados, quando nós temos uma compreensão correta e adequada em relação aos fundamentos, em relação às razões pelas quais eles existem, né? Como nós devemos utilizar esses instrumentais ou construirmos esses instrumentais para que a gente consiga obter, né, as finalidades, os objetivos, as concretizações de princípios e de valores constitucionais e democráticos importantes. Então,
A minha fala propõe, ainda que de maneira breve, falar sobre 3 questões, né? Um primeiro momento, a questão sobre questões atuais sobre teoria constitucional e de que maneira ela impacta no campo do constitucionalismo digital. A segunda é como nós fazemos essa transição do constitucionalismo, da teoria constitucional e do constitucionalismo digital, que é uma filosofia constitucional que se preocupa com o aspecto tecnológico, se preocupa com o aspecto digital, como nós fazemos essa transição para elementos de dogmática jurídica constitucional. E refletirmos um pouco ao final, esse seria então o terceiro momento, sobre o tema da regulamentação das redes sociais, né? Das mensagerias instantâneas, WhatsApp, Facebook, dos buscadores, né? Ferramentas de busca como Google, ou especialmente das redes sociais, Meta, Instagram, Facebook. Então, essa é a nossa proposta hoje. Pois bem, né, o professor Eduardo Celeste nos trouxe, né, uma contracrítica em relação ao campo do constitucionalismo digital, e amanhã o professor De Gregório também vai falar sobre perspectivas sobre o constitucionalismo digital. Nós podemos, os estudiosos, vocês como são estudiosos e acompanham o campo, né, sabem que de fato existem diversas visões sobre aquilo que é o constitucionalismo digital. O que, como bem pontuou o professor Celeste, na verdade, uma característica do campo, penso eu, não apenas do constitucionalismo digital, né, mas da teoria constitucional, né? Se fala corretamente, por exemplo, a professora Vera Caram, minha colega na Federal do Paraná, de que não tem um constitucionalismo, né? Nós temos constitucionalismos, né? Nós temos visões sobre a teoria constitucional, né? Nesse sentido, por exemplo, né, eu penso que a melhor visão sobre o constitucionalismo é que ele é uma filosofia constitucional, né? Alguns autores falam em ideologia, eu prefiro trabalhar com a ideia de que o constitucionalismo é uma filosofia constitucional. Então, são reflexões, são elementos que são importantes para o campo da teoria da Constituição. O professor Canotilho, sempre muito querido por nós, né, mostra como a teoria constitucional contemporânea ela é bastante complexa e ela tem elementos de diversos campos, né? Campo da sociologia, teoria da justiça, questões de ciência política, né? Que auxiliam, né, a teoria constitucional atual de uma maneira a pensar e a refletir. E se nós observarmos a teoria constitucional contemporânea, ultra atual, nós vamos rapidamente perceber que isso é verdade. Pensemos, por exemplo, né, recentemente, meus colegas de Federal do Paraná publicaram um texto sobre a Constituição e o constitucionalismo radical, a professora Vera Caram, a professora Ângela Couto e o professor Tiago Oshino, né? Propondo, né, refletindo, a partir de uma publicação que fizeram em revista portuguesa, na visão deles de como o momento da soberania popular, né, e o momento da, digamos assim, atuação cotidiana da democracia deveriam se aproximar, né? Eles apresentaram ali uma visão de que a questão do poder constituinte, né, que estabelece documentos constitucionais, que estabelece as constituições postas que são observadas pelo ordenamento jurídico, né, deveriam, na visão deles, se aproximar mais da democracia cotidiana, que é implementada à luz, né, isso, de um ordenamento constitucional já estabelecido. Né? Por quê? Porque todos nós sabemos, né, que a democracia constitucional, a democracia que é realizada à luz de uma determinada moldura de um desenho institucional, tem as suas formas de atuação, tem o seu desenho, tem as suas limitações, né? Hoje mesmo, né, se está a julgar no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não é isso? Pessoas, né, que estão sendo acusadas pelo Ministério Público Federal de uma série de crimes em razão da invasão, da depredação, não é isso? De prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro. Então, a democracia não é a manifestação do povo de qualquer forma, de qualquer maneira. Sendo muitas manifestações, muitas vezes o que? Ainda que se fale em nome do povo, atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito, atos criminosos. Então, claramente, né, o termo democracia é um termo complexo, mas a democracia constitucional ela é limitada pelo ordenamento posto, pelo ordenamento existente. E é, obviamente, diferente do exercício do constitucionalismo popular na construção dessa Constituição. Né? Se a gente vê, por exemplo, um texto que trabalhei recentemente com os meus alunos do IDP, no doutorado, do professor Balaguer, sobre populismo e interpretação constitucional. Né? Visão essa que eu compartilho com o professor Balaguer, né?
que nós temos um problema muito grande quando a gente começa a trabalhar com categorias de poder constituinte, muitas vezes soberania popular, né, num contexto de democracia constitucional, que, quem sabe, a cidadania, a ideia de cidadania, de participação do cidadão dentro de uma estrutura constitucional fosse mais adequada. Né? Por quê? Né? Porque, obviamente, nessa discussão que nós temos contemporaneamente, e eu penso que é uma discussão bastante relevante sobre populismo, né? Nós vemos muitas vezes grupos, líderes, né, isso falando em nome do povo, né? Vendo outros grupos sociais, né? Outros cidadãos, né? Não como pessoas que têm visões e grupos que têm visões diferentes, né? Mas como inimigos que devem ser combatidos. Então, nós vemos o surgimento de um populismo digital, né? É um tema que tem ganhado enorme discussão no Brasil e no mundo, né? De que maneira, por meio de WhatsApp, por meio de mensageria instantânea, por meio de redes sociais, nós estamos transformando uma outra forma de populismo que, na sua visão autoritária, utilizando instrumentos digitais, causa grandes problemas ao Estado Democrático de Direito. Veja o exemplo brasileiro, mas não apenas, também o exemplo norte-americano. Por isso, me parece que a teoria constitucional tem um papel relevantíssimo de refletir sobre essas categorias, sobre o adequado exercício da democracia plural. Sim, né? Eu sou um daqueles que no âmbito da teoria constitucional, gosta muito do constitucionalismo popular, né? De alguns autores, por exemplo, como Roberto Gargarella, mas nós temos que compreender adequadamente, né, os momentos de desenvolvimento de um sistema constitucional, dos momentos de funcionamento desse sistema constitucional, que há diferenças em relação a isso e que, às vezes, a ausência de uma compreensão dessas diferenças de momento podem não causar, né, mas deixar que a teoria constitucional tenha elementos menos robustos para lidar com o populismo autoritário que ataca o Estado Democrático de Direito, ainda que esse populismo autoritário use de maneira abusiva elementos da Constituição, que use de maneira retórica e legítima, não é isso? A afirmação que está a falar em nome do povo, está a falar em nome da democracia. Então, eu levo muito a sério essa discussão sobre constitucionalismo digital, pois me parece que uma adequada compreensão de como, né, as tecnologias devem ser, digamos assim, informadas na sua construção, como o direito deve lidar com esse fenômeno, é, obviamente, algo que é imprescindível que nós façamos em um diálogo robusto, até porque faz parte desse campo, com a teoria constitucional. Quando estivemos agora em Granada, nessa última ida em janeiro, né, até um dos nossos, à época mestrando e agora mestre, Alisson Posa, disse que uma das questões que foi muito relevante para ele, que fez até um período de extensão de pesquisas na Fundação Peter Heberle, sendo lá muito bem recebido pelos professores e pelas professoras, sobre a coordenação do professor Balaguer, é que ele falou, olha, compreendendo a teoria constitucional, especialmente compreendendo mais a teoria constitucional do Peter Heberle, eu consigo ver uma série de questões essenciais para nós lidarmos com o tema do constitucionalismo, um constitucionalismo digital. Bom, essa compreensão me parece que sobre o constitucionalismo digital, que tem que estar devidamente ancorada em discussões clássicas e contemporâneas sobre a teoria da Constituição, nos permite ver uma série de questões, uma série de problemas que nós temos que lidar no âmbito da dogmática constitucional, né? E, obviamente, uma dessas questões que nós temos que lidar no âmbito da dogmática constitucional é a regulamentação das redes sociais, né? Como bem colocam, né, o campo que se debruça sobre esse tema, e aqui, aproveitando a presença do nosso querido amigo professor Balaguer, ele, né, tem feito trabalhos interessantíssimos, importantes sobre isso. O direito tem que lidar, né, com esse fenômeno da regulação das redes sociais. O professor De Gregório também tem feito trabalhos muito interessantes e tantos outros, né? E aí nós precisamos o quê? Né? A partir dessas reflexões que temos que fazer no campo do constitucionalismo digital, que nos permite analisar e detectar problemas, refletir sobre esses problemas à luz da principiologia, à luz dos valores constitucionais, desenvolver,
não é isso? Aprofundar ou se utilizar de elementos da dogmática constitucional que nos permitam, então, pensar um modelo adequado de regulamentação das redes sociais, né? Os brasileiros, né, aqueles que somos nós aqui, a maioria, sabem, né, como foi muito intensa, apesar de agora ser um tema que saiu um pouco dos holofotes, né, aquele momento em que se buscou a aprovação do PL, da lei de transparência, né, a lei de controle da liberdade sobre a regulamentação das redes sociais, né? Muitas pessoas apelidam, né, do PL das fake news, né? E não é esse o nome, né, do PL, até às vezes uma forma de simplificar a discussão, que é importante, é complexa. Aquilo que é complexo tem que ser bem compreendido por todos, né? A gente não pode negar a sua complexidade. Naquele momento, então, né, que é um projeto de lei, como vocês sabem, já se iniciou em 2020 no Senado, no Senado Federal. Posteriormente, então, foi para a Câmara dos Deputados, né? Nós tivemos uma série de audiências públicas. Claro, sempre o debate é importante, sempre a discussão é importante, mas foi um PL que contou com diversas audiências públicas, né? E muitas vezes se traziam alguns argumentos né, da seguinte ordem, né? Isso está a violar o Estado Democrático de Direito, esse PL, está a violar a liberdade de expressão, a comunicação social, não é isso? Então, seria algo que eventualmente seria algum tipo de censura, né? Então, todas essas questões foram afloradas por algumas pessoas que estavam né, se opor, digamos assim, à adoção desse projeto de lei aqui no Brasil. Com certeza, né, inclusive a Lúcia fez menção aí no nosso grupo de pesquisa do IDP, que eu tenho a alegria de partilhar aí essa coordenação com o professor Ademar Borges. A Lúcia está conosco lá também na nossa rede de pesquisa, Leonardo, Alisson, né, Thaís e tantos outros, o Diogo, que puderam, né, fazem parte do nosso núcleo, e a gente pôde ali desenvolver essa nota técnica. Claro que uma lei, especialmente num assunto como esse, tem que ser feita com cuidado, né? Com cuidado em relação ao que ela vai implementar, com cuidado dos elementos técnicos que vão ser utilizados, né? Isso, dos organismos e dos órgãos que eventualmente vão ser criados, né? Mas eu não conseguia ver, e nós fizemos nessa nota técnica uma série de sugestões para modificação, para melhoria, eventualmente para exclusões, né? Mas o conjunto do projeto era um projeto bastante interessante, um projeto que me parece que avançaria de maneira constitucional, né, sobre a regulamentação de importante atividade prestada por empresas privadas que têm, né, um poderio social, um poderio econômico bastante robusto, mas fazendo essa regulamentação, me parece, à luz, não é isso? De valores do constitucionalismo e se utilizando de técnicas, né, da dogmática constitucional. Em relação à dogmática constitucional, até porque é algo que nós estamos a aprofundar no IDP, esse nosso diálogo, essa nossa cooperação, que também já é bastante antiga, com a Fundação Peter Hebel, inclusive com, não é isso, os trabalhos da Fundação Peter Hebel no IDP, né? É exatamente esse diálogo com a obra do professor Peter Hebel, né? A ideia, por exemplo, né, de uma sociedade pluralista e a ideia, por sua vez, de uma interpretação pluralista, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, é um elemento central, né, que nos traz uma série de temas, digamos assim, para a implementação no direito positivo. Dentre eles, né, isso impossibilitar que determinadas empresas construam um determinado modelo de negócio, uma forma de atuação dos seus usuários e das pessoas que interagem, que, na verdade, não auxilia ou não auxilia adequadamente, ou, no mínimo, poderia melhorar, não é isso? Na efetiva consecução de uma sociedade de né, intérpretes efetivamente abertos, de maneira sincera, né? Que se vedasse, por exemplo, que uma série de medidas de utilização indevida de inteligência artificial com os bots, por exemplo, né, corrompessem ou turbassem, né, a esfera pública, que deve debater questões importantes com, né, a seriedade, por exemplo, que se exige. Mas, especialmente, se a gente lembrar do professor Peter Hebel e
eu gosto muito e me recordo das obras do professor Ingo Sarlet exatamente sobre essa dimensão processual que os direitos fundamentais têm, né? Os direitos fundamentais, né, além da sua dimensão objetiva, da sua dimensão subjetiva, além de terem uma série de valores que devem ser espraiados pelo ordenamento jurídico inclusive, guiar a interpretação do ordenamento jurídico, né, pelas pessoas em geral e pelas autoridades específicas, pelo Poder Judiciário, a dimensão subjetiva, né, estabelecendo uma série de posições, sejam de direitos subjetivos, sejam de faculdades, né, que garantem grupos, que garantem pessoas. Nós temos uma dimensão processual também dos direitos fundamentais que determina que uma série de procedimentos e processos sejam efetivados para que os direitos fundamentais sejam observados, para que os direitos fundamentais tenham, digamos assim, a sua devida concretização. Nesse contexto, né, por exemplo, ao observar esse projeto de lei que procura regulamentar as redes sociais, nós vemos que lá se busca, né, estabelecer uma série de procedimentos e processos que essas empresas têm que ter com os usuários, com as pessoas que aceitam o seu termo de uso, como as pessoas que aceitam esse termo de uso teriam direitos, né, a uma série de reivindicações, né, a uma série de posições que seriam garantidas, né? Então, me parece que a dogmática constitucional, pensando agora, por exemplo, né, no professor Peter Hebb, nas contribuições que tem na dimensão processual, nos auxilia a pensar uma série de questões, dentre elas, né, ler, inclusive, esse projeto de lei a partir dessas lentes, né? A partir das lentes de que é necessário que nós tenhamos processos e procedimentos adequados para que as pessoas que se utilizam, e que somos quase todos, né, esses mecanismos, né, possam utilizar esses mecanismos da maneira mais adequada, não apenas para eles, né, mas para a própria construção de uma democracia efetiva, de uma democracia plural, né, de uma democracia pautada, né, em mecanismos que permitam essa esfera pública ser mais robusta. Nós temos também, né, importantes discussões no âmbito da dogmática jurídica em geral e da dogmática do direito constitucional, né, sobre, por exemplo, né, deveres de proteção, né? A gente fala na questão da proporcionalidade, tanto como a questão de vedação de excesso, né? Mas também de vedação de proteção deficiente, né? Uma série de deveres que devem ser implementados, né, pelas autoridades em geral para que os direitos fundamentais sejam garantidos, né? E é claro que também já foi trabalhado, o ministro Gilmar falou na sua abertura, né, sobre toda uma discussão que se é refeita atualmente a partir também da dogmática dos direitos fundamentais, da aplicação horizontal dos direitos fundamentais nesse novo contexto, né? É um tema de dogmática constitucional bastante imbrincado, né? Claro, né, nós temos aí no campo brasileiro, né, a bibliografia de destaque do professor Ingo, né, sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sobre a sua aplicabilidade, né? E o contexto contemporâneo dessas empresas de tecnologia muito se utiliza de todo esse debate acumulado que nós temos, mas, obviamente, exige avanços, né? Exige avanços importantes quando estamos a falar em importantes empresas que, sim, prestam serviços relevantes, mas também têm déficits substanciais que precisam ser devidamente, digamos assim, atacados no sentido positivo ou levados em consideração nos debates constitucionais, inclusive de que maneira os direitos fundamentais se aplicam a essas empresas, reconhecendo que elas têm uma estrutura privada, mas que tem um poder econômico, tem um poder social muito grande e muitas vezes tem uma relação próxima com governos, tem relações próximas com autoridades e que isso um uso indevido, digamos assim, daquelas informações ou uso indevido desses aplicativos, dessas redes, pode impactar bastante e de maneira bastante negativa. Nesse contexto, me parece que o projeto de lei, né, ao buscar uma regulamentação legal sobre de que maneira determinados direitos fundamentais devem ser observados, não é isso? Ele também atua bem, né? Atua bem, né?
pautando exatamente na pluralidade, na liberdade de expressão, na liberdade de comunicação, no devido processo, né? Então, essa discussão que nós temos da importância de, digamos assim, essas companhias atuarem à luz do Estado Social e Estado Constitucional, passa necessariamente por nós desenvolvermos as categorias da dogmática constitucional em relação à eficácia horizontal, né? Ou até, eventualmente, uma outra modalidade de eficácia para lidar efetivamente com essas questões e tornar isso concreto em legislações, como, por exemplo, essa que se está a debater no Brasil sobre a regulamentação, né? Nós precisamos pensar na construção de órgãos para observar se essa regulamentação, se esse arcabouço legal que se está a criar e os direitos que já existem estão sendo adequadamente ou inadequadamente construídos, né? Aí nós temos toda uma discussão também do direito público, como pensarmos em órgãos, instituições, em que modelagem, uma autarquia, uma agência reguladora, né? Ou uma outra formulação jurídica que permita que nós tenhamos decisões técnicas no sentido positivo, não uma tecnoautocracia, digamos assim, né? Um tecnoautoritarismo, né? Mas decisões técnicas no âmbito, no que diz respeito a questões de tecnologia, levando em consideração, né, importantes elementos, né, de tecnologia, levando em consideração os essenciais elementos, né, do direito, dos direitos fundamentais, que se possa tomar, obviamente, uma decisão adequada, né? Como nós vamos fazer, que é um tema clássico do direito constitucional, um tema clássico da teoria constitucional, que a gente chama de desenho institucional, né? Como nós fazemos desenhos institucionais adequados para que, né, aqueles valores e aqueles direitos sejam da melhor maneira efetivados, né? Essa discussão que nós temos no âmbito do direito público, né, da elaboração de instituições, órgãos, a sua roupagem jurídica, a sua estruturação, né? É algo também que esse projeto de lei foi feito. Nós, inclusive, pelo nosso grupo de pesquisa, fizemos uma série de sugestões de modificação no sentido crítico-propositivo, né? Ou seja, achamos que andou bem, mas deveria andar pouco mais, né? Questões essas que todos nós, pelo menos nosso grupo, achamos que é possível de ser incorporada numa determinada resolução. O que eu quis trazer para vocês aqui o que me parece, me parece que acho que digamos assim, está, né, em concordância com os palestrantes, com os professores, é que essa visão concatenada entre constitucionalismo digital, dogmática constitucional, é a forma necessária para que nós possamos lidar de maneira efetiva com esses dilemas, né? Sem cair num risco de eventual regulamentação inadequada e regulação constitucionalmente indevida. Então, em linhas gerais, eram essas as questões aí que eu queria apresentar para vocês e agradeço bastante. Obrigado, professora Lúcia. Muito obrigada, professor Hilton. Excepcional palestra. Trouxe temas importantíssimos agora, eu acho que podemos explorar nesse tempo de debate, questões sobre a dogmática constitucional, a compreensão, né, do constitucionalismo digital em face da teoria da Constituição. Eu acho que está dando algum eco. Vocês estão ouvindo? Parou, né? Não, então eu queria... Acho que parou. Que bom. Eu queria trazer algumas ponderações e também voltar aos palestrantes para iniciar um pequeno debate, aproveitando que a professora Caitlin também participa desse debate regulatório, participou das audiências públicas da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, que hoje é o projeto de lei de inteligência artificial no Brasil, projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, 2338, de 2023, né? Então, essa visão concatenada do uso de elementos da dogmática constitucional para pensar, né, no cenário de constitucionalismo digital, dentro também da concepção de uma sociedade pluralista. Eu queria fazer uma pergunta. Nós temos muitos
temas aqui para debater, inclusive a questão da construção de entidades supervisoras, reguladoras em ambos os projetos, que é um debate bastante intenso no Brasil e muito polêmico. Mas eu queria ouvi-los, se for possível, sobre esse desenho institucional adequado dessas entidades e como nós pensaríamos também nessa ideia da ação afirmativa algorítmica que impacta também as questões regulatórias sobre as redes sociais que nós conhecemos tão bem. Então, por exemplo, só de pensar no uso da IA generativa hoje nos cenários de campanhas políticas ou pré-eleitorais, né? Isso tudo estamos sem até a regulação sobre a generativa no próprio projeto de lei, que fala genericamente sobre inteligência artificial. Então, eu queria ouvi-los sobre como que seria esse desenho institucional, na opinião de vocês, já trazendo uma polêmica sobre o artigo 40, que eu até trouxe aqui, botei amarelo, tá, Caitlin? O artigo 40 do PL 2338 prevê o funcionamento de sandboxes regulatórios que seriam regulamentados pela autoridade competente na área de inteligência artificial. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais é uma das entidades que gostaria ou pretende ou se ofereceu para assumir esse papel de autoridade supervisora na área de IA. Então, eu queria passar a palavra novamente para a professora Kate, professor Hilton, e também para outras considerações. Falo Professora primeiro? Kate, por favor. Posso falar? Obrigada, Lúcia. Então, eu vou começar pelo final, pode ser? Que é sobre a questão da autoridade. Eu acho que Claro. um dos principais problemas que a gente tem hoje no país, né, é a profusão, ou a necessidade, ou o sucateamento, enfim, eu não sei nem a palavra que eu uso, regulatório, no que diz respeito à existência de inúmeras autoridades ou agências de regulação de atividades. Então, eu posso falar que, enfim, em relação ao projeto de lei 2338, que eu não vou fazer um percentual, mas grande parte dos temas que são muito controvertidos ou muito perigosos mesmo são dependentes de regulação, ou são dependentes, na verdade, da prévia existência de uma autoridade competente, de regulação competente. Então, eu fico com muito medo, né, da gente ter um projeto, não um projeto de lei, mas uma lei aprovada e que aconteça exatamente o que aconteceu com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que no momento da aprovação da lei passa a existir, mas que de fato só é constituída formalmente, mal e porcamente, digamos, 2 anos depois da vigência, né, da sua Constituição, né? Então, eu acho que qualquer esforço regulatório no sentido de criação de alternativas a uma autoridade central seria bem-vinda. Agora, veja, um sandbox regulatório dependendo de uma autoridade central é algo que, para mim, parece um contrassenso. Mas vamos ver, esse projeto de lei é um projeto de lei muito interessante, mas eu acho que ele é muito dependente dessa autoridade de regulação e traz alguns questionamentos, eu trago alguns questionamentos no que diz respeito aos temas perigosos, dependentes da atuação dessa autoridade. Então, a gente vai ter, na verdade, no nosso país um vácuo, né, regulatório em que tudo pode acontecer. Eu sou um pouco cética em relação à existência dessa regulação. Estou começando pelo final, né? Sobre só então, responder aqui só rapidamente outra pergunta. Sobre a questão da ação afirmativa algorítmica, né? A inteligência artificial, uma ferramenta que traz, resumidamente, tá? Ela é uma ferramenta é um instrumental
que é utilizado para trazer eficiência em tomada de decisão das mais diversas ordens, né? Então, pensar numa ação afirmativa algorítmica, ela vai na contramão daquilo que a inteligência artificial pretende, que é reproduzir aquilo, né, fazer quase como uma adivinhação, né, mas é uma adivinhação tecnológica, reproduzir aquilo que a sociedade espera, ou que a pessoa que utiliza daquele sistema espera como um resultado que é o resultado visado, tá? Então, vou trazer um exemplo super banal. Se eu estou no Netflix buscando, né, que tem um sistema de recomendação que utiliza inteligência artificial, e eu quero entrar no Netflix e ver um filme rapidamente, né, tipo, não quero muito pensar, eu quero abrir e ver um filme que eu gostaria de ver. A ação afirmativa algorítmica, né, ela vai me tirar dessa zona de conforto, mas ao mesmo tempo, né, o uso dessa ação afirmativa no Netflix é totalmente irrelevante, mas o uso da ação afirmativa algorítmica em sistemas que têm, por exemplo, que implicam na promoção de direitos fundamentais, na promoção de políticas públicas, na implementação de mudanças sociais que são relevantes, isso seria muito bem-vindo. Seria uma forma de modificação da sociedade por meio da tecnologia. Agora, estou falando tudo isso, obviamente, em tese, em teoria, a aplicação prática disso, eu acho que está longe de ser conquistada. Ótimo. Eu concordo com a professora Caitlin em relação a essa primeira parte aí da manifestação da professora em relação à autoridade reguladora, né? Tanto que na nossa técnica, na nossa nota técnica, a gente apontou que essa era uma das questões mais complexas, né? Porque do jeito que estava apontado ali, tinha uma série de lacunas em relação a essa autoridade que viria a ser criada, se apontava algumas linhas mais gerais, né? E até essas linhas gerais necessitariam de mais aprofundamento, como nós procuramos trazer ali, analisando até mecanismos que outros órgãos, que outras autoridades tinham e que nós acreditávamos que deveriam ser implementadas e levadas em consideração. Como nós sabemos, né, a última redação, né, do projeto do relator, em virtude da polêmica em relação a esse órgão regulador, acabou retirando, né, essa regulamentação da lei. O que, de um lado, eu entendo no que diria respeito a uma tentativa de lidar com esse fenômeno e aprovar alguma coisa pelo parlamento, né? Se sabe que a aprovação de projetos de lei tem, obviamente, toda uma discussão que estamos a fazer aqui técnica, mas tem uma questão também política, de como você consegue os votos necessários para aprovar um determinado projeto. E determinadas questões que não são consenso, muitas vezes o parlamento opta, ou um determinado grupo, em retirar para, pelo menos, se aprovar parte disso e não se aprovar o todo. Agora, como pesquisador, eu acho bastante complicado digamos assim, essa forma de condução. Entendo, né, porque se buscou fazer essa condução, mas não penso que é a maneira mais adequada. Concordo com a professora Caitlin, se não, obviamente que não tudo, mas boa parte vai depender de como, né, esse órgão regulador vai atuar, quem vai ser, como vai ser composto, que instrumentos há de ter, né, isso, para essa atuação. Então, eu tenho sim também essa preocupação em relação a este fenômeno. Então, seria isso, professora Lúcia. Obrigada, professores. Eu teria muitas outras perguntas, inclusive sobre a ampliação agora da coleta de dados sensíveis nos processos de Data Analytics, Big Data, como a gente pode observar, sem assim, fazer uma análise muito profunda, mas a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada ontem, ampliando a publicidade médica. Claro, tem aspectos positivos, mas tem aspectos negativos. Isso certamente vai gerar consequências para o nosso campo aqui de estudos, né, de coleta de dados sensíveis e utilização em diversos processos de
inteligência artificial, enfim. Mas eu vou deixar para outra oportunidade, porque eu gostaria de abrir a palavra, e temos aqui o professor Ingo Sarlet, professor Francisco Balaguer, para as últimas perguntas e considerações. Por gentileza, professor Ingo, professor Balaguer. Começa Ingo, começa eu. Professor Balaguer, por gentileza. Obrigado. Não, eu gostaria, sobretudo, de cumprimentar aos palestrantes. Parabéns. Eu concordo com as tuas palestras. Eu gostei muito das suas palestras. Eu, sobretudo, na palestra de Caitlin, eu gostaria de... O professor caiu. Professor Balaguer, nos ouve? Tenho problemas com a conexão do Zoom, porque eu não tenho atualização do Zoom, então está a fazer o Zoom com o navegador. Mas eu estava a dizer que na palestra de Kathleen, eu gostei muito que ela estabeleceu uma relação muito importante entre as discriminações que são produzidas pelas companhias tecnológicas e a participação das pessoas no trabalho das companhias tecnológicas. É uma coisa incompreensível que nós temos mais discriminação, discriminação de gênero no mundo virtual, no mundo da inteligência artificial, que no mundo físico. Isso tem também relação com a participação da mulher nas companhias tecnológicas. Como para a programação, como os dados que ela estabeleceu, mas também para a liderança das companhias tecnológicas. Temos infelizmente, uma participação muito reduzida das mulheres na direção das companhias tecnológicas, então as companhias estão a projetar uma visão do mundo mais centrada nos homens que nas mulheres e procurar mais discriminação. Então, eu acho que a sua palestra é muito interessante também, a possibilidade que eu acho que poderia ser muito positiva de estabelecer ações positivas para procurar equilibrar melhor a paridade de gênero no mundo virtual. Depois, para o Hilton, eu gostei muito da relação que ele fez entre direito constitucional e regulação do mundo virtual e inteligência artificial. Nós estamos acostumados a que muitas das regulações que vão a se procurar estão baseadas na ideia da ética. A ideia da ética é uma ideia que tem muito a ver com o direito privado, que tem muito a ver com os interesses das companhias tecnológicas, porque a ética não é uma regulação, a ética é uma possibilidade que depende da vontade das companhias tecnológicas. Não? Eu acho que nós temos, como salientou Hilton, temos uma grande teoria constitucional, temos o professor Heberle, temos a Kelsen, temos muitos autores também, temos mesmo as teorias dos direitos fundamentais do Ingo no Brasil. Temos uma grande teoria constitucional. Nós temos que utilizar essa teoria constitucional para a regulação do mundo virtual e das companhias tecnológicas. Muito obrigado. Obrigada, professor Balaguer. Agora eu passo a palavra para o professor Ingo. Professora Lúcia, professora Caitlin, professor Hilton, parabéns aí tanto para a Lúcia pela condução, né, desse painel, como também a Caitlin e o Hilton pelas magníficas exposições, que, aliás, né, acho que quem nos acompanha aqui pode perceber que são todas complementares, não tem havido sequer repetição, né, não houve combinação prévia, inclusive, nem com a coordenação e com os palestrantes, né, então isso já é um ponto também muito positivo com relação aos um rápido comentário, estamos com horário avançado, mas de qualquer sorte também aqui faço minhas as palavras do professor Balaguer, né, e também reforçar essa questão dessa aposta muito intensa, né, na responsabilidade corporativa, na vinculação dos particulares, né, em relação que, na verdade, são absolutamente verticalizadas, né, os direitos fundamentais, na dimensão objetiva, que está sendo muito resgatada nesse contexto também, né, e também, evidentemente, acho que, né, o Hilton também pegou bem, né,
aqui o espírito, né, da frutífera, né, da teoria, né, da sociedade aberta, intérprete da Constituição, do professor Peter Herble, né, a parte, então, da discriminação, dos efeitos, né, discriminatórios, tal qual colocada pela Caitlin também, esses dados também todos, essa perspectiva que eu diria até é bastante inovadora, dentro do que se tem ainda por cima escrito, por hora aqui, né, realmente enriqueceram muito, né, também este painel. Né, amanhã, portanto, teremos uma continuação, né, devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônias, na nossa condottiere, né, Lúcia. Muito obrigada, professor Ingo. Certamente esses temas serão objeto de novas pesquisas nos nossos grupos de pesquisa. Esperamos estreitar os laços também com o grupo de pesquisa Legalité, que a professora Caitlin também coordena. E, diante do adiantado da hora, eu só passo a palavra para as saudações finais do professor Hilton e da professora Caitlin, e depois encerro o painel. Professora Caitlin, por favor, suas saudações finais. Mais uma vez, Dulce, agradecer muito, né? Eu acho, como eu falei no início, eu acho que esse tipo de troca acadêmica é absolutamente fundamental, porque a gente está diante de gente do Brasil inteiro, pesquisadores do Brasil inteiro, né? E, às vezes, uma pesquisa que está sendo feita no Rio Grande do Sul pode ser utilizada por quem está em Pernambuco e por quem está em Minas, e eu acho que essa troca é fundamental. Então, para mim, é sempre um prazer participar desses eventos e saúdo ao Hilton, ao Ingo, ao Paco, agradecendo realmente por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, foi uma grande satisfação aqui poder conversar aqui com a professora Caitlin, com a professora Lúcia, o professor Ingo, o professor Balaguer. Nos vemos amanhã aí às 11h30 no painel de encerramento com o professor Augusto, com o professor De Gregório. É isso, muito obrigado. Obrigada, declaro encerrado o painel e estamos esperando os participantes amanhã. Muito obrigada, professora Caitlin, por aceitar o nosso convite. Professor Hilton, muito obrigada igualmente também pelo convite para presidir essa mesa, foi uma honra. Professor Ingo e professor Balaguer, organizadores, muito obrigada e até amanhã, esperamos vocês. Até amanhã, muito obrigado. Até amanhã.